meninas, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Hoje, olha, depois desse feriado, a gente está se aquecendo ainda, né? Vocês já tiveram aula muito boa com a professora Abigail. Eu estava aqui, professora Abigail, aprendendo um pouquinho sobre os animais. Foi muito interessante. Eu não sabia daquele ratinho. Vendo? Não conhecia. Tão bonitinho ele, né? Bem, a controvérsia da beleza. Mas a beleza está nos olhos de quem vê, não? Então é bonitinho sim. Ah, eu achei ele fofinho, fofinho. Mas olha, a gente tem que tomar cuidado com os animais, né? Não pode estar mexendo, não. E principalmente se forem mais silvestres, como a professora Abigail estava mostrando, vivem na mata e nas florestas, né? Prendendo os pobres dos animais no cativeiro, não, tá? Vocês podem estar estranhando porque eu estou aqui hoje, né, professora Abigail? Mas seja bem-vinda ao quinto ano. Ao quinto ano. Olha, fazia tempo que eu não vinha dar uma aulinha aqui para vocês. Eu estava com saudade. Para quem se esqueceu, meu nome é Sinara Souza e eu vou dar uma aula hoje para vocês de matemática. Vocês já ouviram falar sobre isso aqui, ó? Prismas. Eu acredito que já sim, que a professora Kedman já me falou que deu essa aula aqui para vocês. Olha, eu coloquei aqui na mesa alguns exemplos de prisma. Será que vocês já viram algum objeto como esse, parecido na casa de vocês ou na escola? Então, vamos conhecer mais um pouquinho sobre esses prismas? E meu avatarzinho já tá ali, ó, feliz da vida, porque hoje é sexta, né, professora Abigail? O povo tá feliz, porque amanhã, né, vai estar em casa, descansando. Há controvérsia no descanso, no sábado em casa, mas vamos continuar a aula. Então, lembrando que essa aula vocês estão aqui assistindo no ao vivo, mas como eu coloquei aqui, ó, vocês podem também acessar o YouTube, no canal do Educa Recife, e vão encontrar várias aulas lá. Muito legal vocês acompanharem por lá também. Podem conversar com os professores lá, eu sempre converso com os meus estudantes, a gente troca figurinhas lá, é bem legal também. Ou tem o celular, pede autorização para o responsável, baixa o aplicativo para a gente poder conversar. Já tem alguém aí no aplicativo, professora? Tem, o João tá dando um bom dia, dizendo que chegou agora. Bem-vindo, João. Bem-vindo, João. Tudo de bom, então. E aqui no nosso ao vivo, né, que a gente está aqui agora, que tem aula agora pela manhã e tem reprise à noite também, para quem perdeu essa aula de manhã poder assistir à noite. Olha que legal. Então, o que a gente vai aprender hoje? Tá aqui a lista, ó. Primeiro, o que são poliedros? Esse nome difícil, um nome diferente, né? Onde eles são encontrados? Será que os poliedros só são encontrados em livros de matemática? Ou então só são encontrados nas aulas de matemática? Ou será que a gente encontra no nosso dia a dia? Identificações no dia a dia, olha aí, ó. Então já estou vendo que eu vou ter poliedro no meu dia a dia, no meu convívio normal. O que são prismas? Que são prismas, muito interessante, que nome diferente, né? Prismas. Elementos de um prisma, o que é que caracteriza esse prisma? Para chamar ele de prisma, ele tem que ter algumas características. Classificações do prisma e vai ter um desafio final. Então, fica ligadinho aí, tá certo? Olha só, primeiro a gente vai conversar sobre poliedros. Eu mostrei aqui para vocês, olha só, várias estruturas aqui desses meus poliedros que estão aqui atrás. A gente já pode diferenciar esses poliedros daquelas figuras geométricas que a gente tinha. Por quê? Aquelas figuras geométricas, como quadrado, como triângulo, eram aquelas figuras planas. Aqui a gente já observa, olha, que são figuras robustas. Olha só as características dela. Aqui, ó. Ela é uma figura robusta, ela não é uma figura fininha como a gente via antes. Então, os poliedros são figuras geométricas formadas por faces poligonais, que são essas faces aqui, ó. Faces dos polígonos. Olha, aqui eu tenho uma face, aqui eu tenho mais faces, olha, diferentes, tá vendo? Que quando elas se juntam, elas formam justamente esses poliedros. Também, ó, são figuras espaciais tridimensionais, como eu falei para vocês. Elas são diferentes das figuras planas, porque a figura plana era só um ladinho. Aqui a gente encontra, ó, a largura, a altura e a profundidade. Vamos entender melhor um pouco de cada uma dessas coisas? Olha só, eu também posso dizer para vocês o quê? Que os poliedros são formados por faces, arestas e vértices. A gente vai ver cada uma delas. A primeira que eu estou colocando aqui para vocês é a face.
A face é uma região plana. Se eu pegar esse meu poliedro aqui, eu vou ver que ele tem algumas faces, olha só. Face, que é o quê? Que figura, agora vem ali a pergunta, que figura plana essa face aqui se assemelha? Será que eles vão conseguir responder, professora Abigail? Eles precisam responder, porque a professora Kedma já trabalhou isso várias vezes aqui. Olha só aqui, ó. É simples, simples. Que figura é essa aqui? Será um triângulo? Será um círculo? Será um retângulo? Será um quadrado? Que figura é essa? Vou deixar aí para vocês pensarem. Já responderam? Deixa eu lhe apresentar Pedro, ele é o aluno aqui que sempre tira onda na aula de matemática, no bom sentido. Olha que coisa Acerta tudo e ele já colocou aqui quadrado. Muito bem, Pedro, parabéns. Isso aqui é um quadrado. Então eu posso dizer que esse meu poliedro aqui, ele tem faces, as faces dele são formadas por quadrados. Tem mais alguém que falou alguma coisa, professora? Maria também, desde português que ela estava aqui respondendo tudo. Muito bem, Maria. Maravilhosa, Maria. Parabéns. Também a gente tem o quê, ó? Falei das faces, a terceira é aqui, a segunda aqui, ó, são arestas, segmentos de reta comum a duas faces de um poliedro. Ixi, que coisa difícil. É porque quando a gente fala na teoria, parece muito do outro mundo, né? Mas é simples, ó. As arestas são essas linhas aqui, ó, que estão sendo ligadas de um lado ao outro. E os meus vértices são esses pontos de encontro. Quando aqui, ó, essas minhas arestas se encontram. Então, eu tenho as faces, as arestas e os vértices. As faces são os lados, as arestas são as linhas que conectam esses lados e os vértices são os pontozinhos de encontro. Então, todos esses meus poliedros, eles possuem essas características. Para ser poliedro, tem que ter essa característica. Continuando, olha aqui. Aqui eu tenho alguns objetos que são poliedros que também podem lembrar alguns prismas. Olha para cá. Aqui o que eu tenho? Eu tenho uma barraca de acampar, não sei se vocês têm o hábito de acampar, eu particularmente, professora Abigail, nunca acampei, também mas eu me lembro dessa imagem aqui, dessa figura aqui, porque ele realmente se assemelha, tá vendo? Ali eu tenho uma caixa, que pode ser uma caixa de sapato, uma caixa de brinquedo. Será que você tem uma caixa aí na sua casa, parecida com essa caixa aqui? Ou então, aquele outro lá, ó, será que você já viu uma caixa de leite daquele formato? Olha só, aquela caixinha ali. Pode ser uma caixinha de leite, pode ser uma caixinha de suco, depende da capacidade de armazenamento, né? Porque geralmente quando é leite, já é um pouco maior. Quando é suco, já é um pouco menor. Aquele suquinho que vocês levam para a escola, vocês têm o hábito de levar aquele suquinho de caixa? Tem muitos estudantes que gostam de levar. Mas olha só, então, algum desses três objetos vocês já podem ter visto na casa de vocês. Será que vocês lembram de algum outro objeto? Será, professora Abigail, que eles vão conseguir lembrar de algum outro objeto? Aqui, né? Pensa, olha para cá, para esses meus que eu coloquei aqui, olha para esses que a gente colocou aqui e tenta identificar. Tem um que as pessoas gostam bastante de brincar com ele, que joga assim, ó, joga na mesa e conta os pontinhos que eles fazem. Já dei um exemplo. Aí já está ficando fácil. Tem outro também, que é um objeto assim, que eu posso dizer que é uma maravilha que o homem construiu, que é muito famosa, que fica lá no Egito. Já estou dando outras dicas aí para vocês ir lembrando. Vamos puxar mais pela memória? Será que vocês conseguem lembrar de mais alguma? Olha aí na casinha de vocês, vê aí o que é que tem que se assemelha a esses objetos aqui, a esses poliedros que eu estou colocando aqui. Observa só. Então, como a gente está observando aqui, nessa caixa e nessa caixinha de algum líquido, algum remédio, eles são bem parecidos. Só que o que diminui aí foi o quê? A largura deles. Um é maior e o outro é menor. Será que isso interfere? Não interfere. Se ele tiver faces, arestas e vértices, tá bom? Não importa o tamanho, ele tem que seguir essas três características. Será que eles conseguiram identificar alguma mais, professora Abigail? Eles estão colocando aqui os nomes técnicos, prisma, cilindro, mas a professora quer o objeto que tem na sua casa. Eu quero objeto do dia a dia. Tem o que é aquele que a gente segura assim, que tem um sorvetinho em cima.
Tem outro poliedro que a gente usa, que é parecido com esse, que a gente usa no trânsito. Vão lembrando aí, olha só. Agora a gente vai falar dos prismas. Os prismas são um tipo de poliedro, olha só. Os prismas têm duas bases iguais que podem ser formadas por qualquer polígono. Ih, eu estou complicando, né? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui esses meus poliedros, que são prismas, e eu vou explicar para vocês o que é base. Vocês estão vendo que eles estão em cima de uma superfície, que é a mesa. Então, a base é essa região aqui que está, ó, nessa superfície, tá vendo? E o que são esses polígonos? Os polígonos podem ser quadrados, retângulos, triângulos, estão lembrados? Então, se eu pegar esse meu prisma aqui e mostrar para vocês aqui a minha base, qual é esse polígono que está aqui? Olha só. E vocês já me responderam, não foi, professora Abigail? Isso. Eles me disseram o quê? Que esse aqui era o quê? Que ele era um quadrado, como esse aqui, ó. São dois quadrados, tá vendo? Tamanhos diferentes, mas a mesma base. Agora, se eu pegar esse aqui e mostrar para vocês, que base é essa? Aqui não é mais um quadrado. O que é que eu tenho aqui? Será que eles me respondem, professora Abigail? Estou torcendo que sim. É o polígono, não é quadrado, não é retângulo, não é círculo. Esse aqui é o quê? Um polígono de 3 lados. E aí, gente? Olha a dica, gente. 3 Três. lados. Eu já tô dando, Três, tem né? bastante dica aqui, né? 3 lados, gente. E aí? Pedrinho, Pedrinho, cadê você, meu amor? Me ajuda, professora. Tô na dúvida. 3 lados, começa com a letra T. T de... Não sei, quase que eu dizia. Quase, né, professora Abigail? Se seu time ganha 3 vezes, ele é Tricampeão. tricampeão. Se um polígono tem 3 lados, ele é o quê? Um Pedro chegou. Ai, Tinha que Pedro. chegar, né, Pedrinho? Triângulo, ele respondeu triângulo, aqui. muito bem. Então, olha, a gente pode observar que esse triângulo que está aqui também está aqui, ó, do outro lado, ó, tá vendo? Esse lado está com um pontinho e esse lado aqui está sem pontinho, que são as bases, ó, base, base. Aqui nesse caso da minha base é um quadrado, ó, quadrado de um lado, quadrado do outro. E aqui também, ó, quadrado de um lado, quadrado do outro. Então, essas minhas bases aqui são polígonos, quadrados e triângulos, que podem variar de acordo com o prisma. Então, olha aqui, ó, trouxe para cá para vocês visualizarem melhor. Aqui eu tenho um prisma e aqui eu estou mostrando para vocês a base dele. Ó, essa base aqui, deixa eu voltar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês sabem me dizer qual é o nome dessa figura? Agora eu quero ver se vocês estão bons. Eu vou deixar para responder no final. Essa aqui vocês vão pesquisar. Vocês têm, ó, eu estou contando ali 13 minutos para procurar. Então, aqui é a minha base, de um lado de cá a base, é porque não, a gente não consegue visualizar, mas do outro lado também eu tenho a mesma base. Então, as arestas, ó, que são aquelas linhazinhas que eu falei para vocês, e também os vértices, que são os pontos de encontro dessas minhas linhas. Então, eu posso dizer o quê? Eu tenho vários lados que se conectam pelas arestas, e esse ponto de encontro é a minha vértice, que está aqui, ó, os pontinhos. Então, se vocês forem contar, vai dar mais ou menos o quê? Olha só, eu vou pegar esse prisma aqui. Então, eu tenho 2 bases, uma base, 2 bases. Olha, as arestas eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora os vértices, que são os pontos de encontro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu gostava de ficar contando quando estava na escola, porque ficava mais fácil para eu conseguir identificar quais eram esses 3 elementos. Eu espero que vocês tenham conseguido identificar agora, que eu acho que ficou mais fácil, né? E aqui, ó, são as faces laterais. Vamos ver quantas faces laterais eu tenho aqui? Se eu tenho 2 bases, olha as faces laterais. Eu tenho 1, 2 aqui atrás e
3. Então, eu tenho 3 faces laterais, porque eu tenho aqui 2 bases, tá bom? Alguma dúvida, professora Abigail, dos nossos estudantes? Não, até então Até não. então, tudo certinho, né? Ótimo. Então, eu posso também dizer, ó, que as faces desse meu prisma aqui, eles têm formato retangular. Ficou difícil de entender? Por que eu estou dizendo que eles têm esse formato retangular? Porque olha para cá, ó, essa figura aqui, ó, ele é um retângulo, gente. É como se a gente juntasse 6 retângulos diferentes nessa figura aqui e colocasse uma base em cima e outra base embaixo. Já dei uma dica para vocês me dizerem qual é o nome desse polígono aqui, tá? Lembra, ele tem 6 lados. Procura aí. Então, olha só. Em um prisma, identificar a sua base é de grande importância, pois é por meio dela que conseguimos diferenciar um prisma do outro. Isso mesmo, nem todos os prismas são iguais, como a gente observou aqui na mesa, que tem prismas que são diferentes. Se a base de um prisma é triangular, por exemplo, ele é conhecido como prisma de base triangular. Então, professora Abigail, alguma dúvida em relação a isso? Não, temos um golaço aqui. O João já descobriu o nome da figura. Foi mesmo? Ele disse hexágono. Olha, parabéns, João. Nem precisei chegar no final. Isso mesmo, hexágono. Essa figura aqui, ó, que ele tem 6 lados. Parabéns, João. Continue assim. Então, ó, arrasou nesse conhecimento aí. E aqui, continuando nessa questão do prisma, que a gente precisa identificar as suas bases. Se o prisma tem um triângulo, ele tem uma base triangular. Se é um pentágono, ó, como eu estou dizendo ali, ó, ele tem uma base pentagonal. Se ele tem um quadrado, ele tem uma base quadricular. E aí vai variando de acordo com o prisma que você está estudando. E eu só vou dizer uma coisinha para vocês, tá? Isso aqui é só a pincelada, porque quando vocês forem para o Fundamental 2, vocês vão aprofundar os estudos de vocês nessa área da matemática. Então, é importante que vocês já aprendam de hoje a diferenciar esses elementos e prestar atenção nas suas características. Olha aqui, ó, prisma de base triangular, que eu peguei esse aqui como exemplo. É o mesmo modelo que eu estou aqui no slide, é o mesmo modelo esse que eu estou aqui em mãos, que a gente já fez aquela nossa contagem, não foi, mas a gente vai fazer novamente de acordo com o que está aqui. Aqui, professora Sinara, ele está dizendo que tem 5 faces. E quando você contou, que o aluno deve estar pensando assim, né, professora Abigail? Quando você contou, você só disse que ele tinha 13. Eu disse que ele tinha 2 bases, que também são consideradas as faces, ó, aqui e aqui, e eu contei as laterais, que se a gente somar, vai dar os 5, olha só, 1, 2, 3, 4, 5. Entenderam qual é a lógica quando a gente está contando esse objeto aqui? E outra coisa, ó, ali, ó, os vértices, os 6 que a gente contou aqui, ó, os vértices, aqui foi contando, que deu os 6, e as arestas que deram 9. Lembra, ó, vértice é aqueles pontinhos que a gente fala do encontro. E as arestas são as linhas que seguram, as arestazinhas, ó, são essas linhas aqui, tá certo? Alguma dúvida em relação a isso, professora Abigail? Alguém está com dúvida? Eu acho que eles estão bem atentos na aula, Ai, estão que vidrados ótimo. ali, né? Então, Adoro! Fiquem aí mesmo. Olha cá. Esse aqui a gente vai contar agora. Prisma de base quadrangular. Olha só. Aqui a gente não está conseguindo identificar todas as vértices e todas as arestas. Por quê? Porque no desenho, quando foi feito, ele não colocou aqui atrás. Mas, para nos ajudar, eu tenho esse objeto aqui. Então, a gente vai contar aqui, ó. Essa aqui, ó, nessa posição que eu estou mostrando para vocês aqui, em volta dele a gente vai contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 faces. Vamos contar aí, aqui que ela colocou os vértices, que são os pontinhos de encontro. Ó. 1, 2, 3, 4. E embaixo, 5, 6, 7, 8. Conseguiu identificar bem agora? E, por fim, as arestas, que são as linhazinhas, olha. 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8. Aí, 9, 10, 11, 12. Certinho com o que foi colocado aqui no slide. Conseguiram contar direitinho? Eu acho que já está dando para entender bem esse conteúdo dos prismas, né? E por fim, esse pentagonal, que eu não trouxe esse modelo aqui, mas tenho aqui ele desenhado. Aqui já dá para a gente ver e perceber, ó. Um em cima, outro embaixo. A gente está contando os lados, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 faces. Como é que eu estou conseguindo contar com tanta facilidade? Porque eu já estou habituada a reconhecer essa figura e já sei, tenho assim, a noção matemática de quantas faces ela tem. E isso já ajuda a gente a perceber aquilo que a gente não está vendo. Quando a gente vai contar o vértice, o que são vértices? São os pontinhos de encontro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E as arestas, que são as linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok? Entenderam direitinho? Nenhuma dúvida, não é, professora Abigail? Tudo certo, né? Esse silêncio é bom no quinto ano. Eles ficam prestando atenção e depois eles comentam lá no YouTube, é ótimo. Eu gosto assim, eu gosto. Mas eu também gosto quando eles ficam perguntando. Falem alguma coisa, né? Motivem a professora, fale com a gente. Professora, tá bom, tô gostando. Identificaram algum objeto aí na casa de vocês? Que lembra esse aqui que a gente está mostrando? Se também identificou de algum que se assemelha, fala para a professora Abigail, tá certo? E olha aqui, eu tenho um prisma também de base hexagonal. Eita, esse aqui é muito, né? O que isso quer dizer? Que bom que já responderam para mim, né? Que eu não vou nem precisar dizer, né? O hexagonal, ó, 6 lados aqui, ó, o hexágono. Olha aí, que acertaram muito bem. Então, eu tenho 6 lados. Então, se eu tenho 6 lados, eu vou contar aqui os 6, que é ao redor, os 6 retângulos, quer dizer, aqui, né, ao redor os 6 retângulos, e ainda eu tenho as minhas bases, ó, um em cima e outro embaixo. Eu não vou contar esse não, para não atrapalhar a cabecinha de vocês, porque senão vai ser muito número, eu só vou ficar contando aqui, tá certo? Mas vale a pena vocês contarem também. Procura essa figura e faz essa contagem aí. E olha só, todas as faces laterais dos prismas são formadas por retângulos. O quadrado também é considerado um retângulo, tá? Então, as bases de um prisma também são faces, lembra que eu falei isso? E são chamadas assim porque são diferentes das outras faces, tá? E agora vem o desafio, professora Abigail. A gente ainda ficou com tempo para o desafio, que eu estava preocupada que não desse. Olha só, que figuras abaixo, de acordo com aquelas características que a gente falou, são consideradas prismas? E agora? Lembra, vou ajudar. O prisma tem o quê? Ela tem bases. O prisma também, seus lados são formados por retângulos. Então, se eu observar, aqui eu tenho uma figura verde, que é essa primeira, eu tenho uma figura azul, que é a do meio, e eu tenho uma figura laranja, que é a da ponta. 3 figuras. 1, 2, 3. Qual dessas 3 figuras é considerado um prisma? E aí, professora Abigail? Alguém me respondeu? Ainda não. Ninguém? Ainda não. Estou pensando. Gente. 1, 2 ou 3? Fala aí pra mim. Eles estão querendo dar mais emoção para responder no YouTube. Será lá no chat do YouTube? Eu não acredito. Porque a gente já vai ter que se despedir. O pessoal ali já está dando tchauzinho, professora Abigail. Mas eles respondem no chat do YouTube, né? Então tá bom. Não. Teve uma resposta aqui. Sim. Não sei se foi gol, não sei se foi na trave, mas o que vale é que participou. Com certeza. Né? O João respondeu o número 2, aí seria o azul. Será? Se ele bateu na trave e fez um gol? Não é, João. Infelizmente. Tenta de novo. Não é. Ai, que peninha. Mas agora a gente vai se despedindo, professora Maria respondeu 3. E aí? Muito bem, Maria. Acertou.
Parabéns, ela mesma, é só observar as características. A gente vai se despedindo por aqui. Eu gostaria de agradecer a participação de todos que estavam ali no chat, da professora Abigail também, que nos ajudou aqui bastante. Um beijo grande para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.